Se esta história tocar o seu coração, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhum capítulo dessa saga de amor, coragem e família. E me conta nos comentários, você já viveu um momento em que precisou lutar por aquilo que ama? Vamos conversar. O cheiro de terra molhada e pinho era o perfume do lar para Elsa. Por 27 anos, cada nascer do sol sobre as montanhas era uma promessa renovada, uma prova de que ela e Cormac haviam vencido. Tinham construído um mundo a partir do nada, com as próprias mãos calejadas e uma teimosia que a cidade chamava de loucura. Agora, os tratores no horizonte eram uma afronta, um barulho de metal e ganância que não pertencia àquele silêncio sagrado. Um homem chamado Bartolomeu Montenegro, um nome que pingava poder e desprezo, chegara com papéis na mão e um sorriso cruel nos lábios, reivindicando tudo o que eles amavam. Ele dizia que a terra era sua, que um erro antigo nos registros lhe dava o direito de expulsá-los. Para Bartolomeu era apenas mais um negócio, um pedaço de terra a ser conquistado e explorado. Ele olhou para a casa rústica de madeira, para os rostos curtidos pelo sol daquela família, e viu apenas obstáculos insignificantes. O que aquele milionário impiedoso não sabia era que ele não estava apenas ameaçando uma propriedade. Ele estava batendo na porta de um passado que ele mesmo havia enterrado, um segredo que o tempo se encarregara de guardar. Em sua arrogância, Bartolomeu Montenegro não podia imaginar que, ao tentar destruir aquela família, ele estava, na verdade, desenterrando as raízes de sua própria ruína. A ironia era brutal e estava prestes a se desenrolar. Ele pensava que estava lidando com camponeses ignorantes, mas estava diante de Elsa, uma mulher que aprendera a lutar não com leis e dinheiro, mas com a força de um coração que nunca se rendeu. A batalha pela terra seria apenas o começo. Logo ele descobriria que o verdadeiro preço daquela invasão não seria medido em acres ou em ouro, mas em sangue, em lágrimas e em uma verdade chocante que mudaria tudo para sempre. O destino tinha uma surpresa guardada, e a vida o faria pagar caro por cada grama de sua crueldade. A injustiça começou como um trovão distante antes de se tornar uma tempestade sobre suas cabeças. Bartolomeu Montenegro não perdeu tempo. Com os papéis supostamente legais em mãos, ele conseguiu uma ordem judicial preliminar, assinada por um juiz de nome Vargas, cuja reputação de ser flexível com os poderosos era um segredo aberto na cidade. O xerife local, um homem de poucas palavras e lealdade comprada, apareceu na propriedade dos Cormac, acompanhado por 2 de seus homens. Ele não olhou Elsa nos olhos quando entregou a notificação. Eles tinham 30 dias para desocupar a terra que era o seu universo. 30 dias para apagar 27 anos de suor, de amor, de vida. Can you imagine this mother's pain? Ver o trabalho de uma vida inteira ameaçado por um pedaço de papel manchado pela corrupção. Cormac, um homem cuja força estava na ação e não nas palavras, sentiu uma impotência que lhe queimava o peito. Ele olhou para suas mãos, as mesmas mãos que haviam erguido as paredes daquela casa, plantado as árvores que agora davam frutos e segurado cada um de seus 4 filhos no nascimento. Ele tentou argumentar com o xerife, mostrando sua própria escritura, um documento amarelado pelo tempo, mas que para ele era tão sagrado quanto a Bíblia. O xerife apenas balançou a cabeça. A ordem era de um juiz, e a escritura de Montenegro era mais recente, registrada com todos os selos do cartório da capital. Era uma farsa, uma mentira descarada, mas tinha a aparência da lei. Os filhos do casal, Liam, o mais velho e protetor, Ronan, o pragmático, Finn, o sonhador, e Cale, o caçula observador, cercaram os pais. A raiva brilhava em seus olhos, uma herança direta da coragem de Elsa e da resiliência de Cormac. Eles não iriam desistir. A primeira tentativa de buscar ajuda foi um balde de água fria. Eles juntaram suas poucas economias e foram à cidade procurar um advogado. O primeiro, Dr. Alves, os ouviu com paciência, balançando a cabeça com simpatia. Mas quando Liam mencionou o nome de Bartolomeu Montenegro, o rosto do advogado mudou. A simpatia evaporou
dando lugar a um desconforto visível. Ele pigarreou, ajeitou a gravata e disse que, infelizmente, era um caso muito complexo, fora de sua área de especialização. Era uma desculpa esfarrapada, e todos na sala sabiam disso. O segundo advogado nem sequer os recebeu. Sua secretária disse que sua agenda estava cheia para os próximos 6 meses. O medo do nome Montenegro era um veneno que paralisava a justiça. A crueldade de Bartolomeu se intensificou. Ele não esperou os 30 dias. Seus homens, capangas contratados com o único propósito de intimidar, montaram um acampamento na divisa da propriedade. Eles bloqueavam a estrada de acesso com seus caminhões, forçando a família a usar uma trilha perigosa pela mata para ir e vir. A música alta e as fogueiras durante a noite eram uma tortura psicológica constante, um lembrete de que o inimigo estava às portas. Certo dia, a família descobriu que o riacho de águas cristalinas que cortava suas terras, de onde tiravam água para beber e para a plantação, estava turvo e com um cheiro químico. Os homens de Montenegro estavam despejando lixo e resíduos rio acima, numa maldade calculada para tornar a vida deles insuportável. Os peixes apareceram boiando e as plantações começaram a murchar. Elsa sentiu cada planta morrendo, como se fosse uma parte de seu próprio corpo. O sofrimento da família era palpável. Elsa, que sempre fora o pilar de força, começou a definhar. As noites sem dormir deixaram olheiras profundas em seu rosto, e suas mãos, antes tão firmes, agora tremiam levemente. Ela se movia pela casa como uma sombra, seu coração pesado com o medo de perder não apenas a terra, mas o santuário que havia protegido seus filhos do mundo. Cormac tentava se manter forte por ela, mas por dentro sua alma estava sendo corroída. Ele passava horas olhando para as montanhas, o lugar que lhe dera paz, e agora só sentia a ameaça que vinha delas. A comunidade que antes os respeitava, agora os olhava com uma mistura de pena e medo. Ninguém ousava se opor a Bartolomeu Montenegro. Eles ofereciam um prato de comida, uma palavra de consolo, mas mantinham distância. A família estava sozinha, isolada em sua própria terra. Liam, incapaz de assistir ao sofrimento de seus pais, tentou confrontar os capangas de Montenegro. Foi uma armadilha. Eles o provocaram, o insultaram, até que a raiva do jovem explodiu. A briga foi desigual, e quando o xerife chegou, convenientemente alertado pelos homens de Bartolomeu, foi Liam quem foi levado algemado, acusado de agressão. Elsa viu seu filho mais velho sendo jogado na traseira de uma viatura e seu mundo desabou. As lágrimas que ela segurara por tanto tempo finalmente rolaram por seu rosto enrugado, lágrimas de dor, de raiva, de pura e absoluta desesperança. Se ao menos eles soubessem a verdade por trás da obsessão daquele homem por aquele pedaço de chão. Se ao menos pudessem gritar ao mundo a teia de mentiras que os sufocava. Mas eles não podiam. A verdade estava enterrada fundo, sob quase 3 décadas de silêncio, e parecia que ali morreria, junto com os sonhos da família. Mas o karma nunca esquece, e a semente da justiça, mesmo plantada em solo árido, estava prestes a germinar. A busca por uma solução parecia um beco sem saída. Com Liam preso sob acusações forjadas e as economias da família se esvaindo, o desespero se instalou de vez. Foi nesse abismo de desesperança que Elsa tomou uma decisão. Ela não podia mais confiar nas leis dos homens, que se curvavam ao dinheiro e ao poder. Ela precisava encontrar algo mais forte, algo que pertencesse a ela, uma prova de sua história que ninguém pudesse comprar ou falsificar. Ela se lembrou do velho baú de jacarandá que Cormac havia feito para ela em seu primeiro ano de casamento. Ali, ela guardava as memórias de uma vida inteira, as primeiras roupas de seus filhos, cartas de parentes distantes, fotografias amareladas. Em meio à dor, ela sentiu um impulso, uma necessidade de se conectar com o passado, talvez para se lembrar de quem era antes daquela tempestade. Com as mãos trêmulas, ela abriu o baú. O cheiro de cedro e de tempo a envolveu. Ela remexeu nos tecidos macios, nas lembranças de dias mais felizes. No fundo do baú,
Sob o vestido de noiva simples que ela mesma costurara, estava uma pequena caixa de madeira polida, uma caixa que ela não abria há quase 30 anos. Era o relicário de sua vida antes de Cormac, uma vida que ela havia guardado, não por nostalgia, mas como um lembrete silencioso da dor da qual havia escapado. Seu coração batia descompassado enquanto ela levantava a tampa. Lá dentro, repousava uma fotografia desbotada de um rapaz de sorriso arrogante e olhos ambiciosos. Era ele, o homem que se apresentara como Barto, o homem que lhe prometera o mundo e a deixara com nada. O homem que agora se chamava Bartolomeu Montenegro. Ao lado da foto havia um pequeno maço de cartas amarradas com uma fita de cetim azul desbotada. Elsa as pegou, o papel frágil quase se desfazendo em seus dedos. Ela começou a ler as palavras que um dia a fizeram sonhar e que depois se tornaram a fonte de sua maior vergonha. Eram promessas de amor eterno, planos para um futuro grandioso. E então, nas últimas cartas, a urgência, a descoberta da gravidez e a promessa final dele. Ele precisava resolver uns negócios de família, mas voltaria para ela e para o filho deles. Ele voltaria para o menino que seria seu herdeiro. Uma das cartas descrevia em detalhes um presente que daria ao filho quando ele nascesse, uma tradição de sua família, um medalhão de ouro. E outra, a que a fez prender a respiração, mencionava um detalhe íntimo, uma piada entre eles. Ele falava de um sinal de nascença que ele mesmo tinha, uma pequena marca em formato de lua crescente na nuca, dizendo que esperava que o filho deles também a tivesse, como um selo de sua linhagem. Elsa fechou os olhos. Liam, seu Liam, o filho que Cormac criara como seu, tinha exatamente aquela marca. Nesse exato momento, do lado de fora, Kyle, o filho mais novo, notou algo estranho. Escondido entre as árvores na colina oposta, um homem com uma câmera de lente longa os observava. Não era um dos capangas de Montenegro. Ele parecia diferente, mais focado, quase como um caçador. Kyle não disse nada, mas a imagem daquele homem ficou gravada em sua mente. Era mais uma peça no quebra-cabeça que eles ainda não conseguiam ver por inteiro. Aquele homem era um jornalista investigativo, atraído pelos rumores da briga desigual entre o magnata e a família de montanheses. Ele sentia que havia uma história muito maior ali. A situação de Liam na prisão serviu como o catalisador inesperado. Na pequena delegacia da cidade, uma jovem advogada chamada Sofia, recém-formada e cheia de ideais, estava de plantão como defensora pública. Ela ouviu a história de Liam, viu a injustiça flagrante nas acusações e a forma como o sistema estava sendo manipulado. Algo no relato do rapaz, sua dignidade e sua preocupação com a família, a tocou profundamente. Ela viu o nome de Bartolomeu Montenegro no processo e, ao contrário dos outros, não sentiu medo, mas raiva. Ela se ofereceu para representar Liam e sua família, sem cobrar nada. Era o tipo de caso pelo qual ela havia decidido estudar direito. Lutar pelos oprimidos contra os poderosos. Sofia mergulhou no trabalho. Ela começou a investigar as aquisições de terras de Montenegro nos últimos 10 anos e rapidamente descobriu um padrão sinistro. Ele usava brechas legais, escrituras falsas e funcionários corruptos para tomar terras de pequenos proprietários. Muitas famílias haviam sido destruídas por ele, silenciadas por acordos irrisórios ou pelo medo. A terra dos Cormac era apenas a mais recente de uma longa lista. Ela descobriu que o juiz Vargas, que emitira a ordem de despejo, havia recebido uma generosa doação para a campanha de sua esposa de uma das empresas de fachada de Montenegro. A teia de corrupção era vasta, mas Sofia estava determinada a desvendá-la. Enquanto isso, Elsa segurava as cartas em suas mãos. A verdade que ela escondera por tanto tempo para proteger seu filho agora parecia ser a única arma que lhes restava. O palco para a grande revelação estava sendo montado, e ninguém, muito menos o arrogante Bartolomeu Montenegro, poderia imaginar a força da tempestade que estava prestes a cair sobre sua cabeça. O dia do julgamento chegou cinzento e opressivo, como se o céu refletisse a desesperança que pesava sobre a família Cormac. A pequena sala do tribunal estava lotada. De um lado,
Bartolomeu Montenegro, impecável em seu terno caro, exalando uma aura de vitória antecipada. Ao seu lado, seu advogado, Dr. Bastos, um homem cuja falta de escrúpulos era tão evidente quanto o brilho de seus sapatos de couro. Do outro lado, Elsa, Cormac e seus 3 filhos mais novos, com rostos tensos e roupas simples. Liam sentava-se ao lado de Sofia, o alvo principal daquela farsa judicial. Bartolomeu olhava para eles com um desprezo mal disfarçado. Para ele, eram apenas um último incômodo antes de tomar posse do que considerava seu por direito. A ironia era brutal. Ele olhava para seu próprio filho como se fosse um verme. O juiz Vargas presidia a sessão com uma pressa que traía seu compromisso com o resultado. Ele mal olhava para Sofia quando ela falava, mas ouvia atentamente cada palavra do Dr. Bastos. O advogado de Montenegro apresentou sua argumentação com a fluidez de uma mentira bem ensaiada. Mostrou a escritura registrada, os laudos de agrimensores comprados, os testemunhos falsos de vizinhos intimidados. Pintou Liam como um jovem violento e descontrolado, e a família como invasores teimosos que se recusavam a aceitar a lei. A cada palavra, o laço da injustiça se apertava mais. Cormac segurava a mão de Elsa, sentindo os tremores que ela tentava esconder. Sofia fez um trabalho brilhante ao apontar as inconsistências, questionando a validade dos documentos, mas era como gritar contra o vento. O juiz indeferia suas objeções uma após a outra. Tudo parecia perdido. O juiz estava prestes a dar seu veredito, uma formalidade para legalizar o roubo. Bartolomeu sorriu, um brilho de triunfo em seus olhos frios. Foi então que Elsa se levantou. Com uma calma que surpreendeu a todos, especialmente sua própria família, ela caminhou em direção ao estrado. Meritíssimo, com todo o respeito, há algo que o senhor precisa saber, disse ela, sua voz clara e firme, cortando o silêncio tenso da sala. O juiz, irritado com a interrupção, ordenou que ela se sentasse, mas Sofia interveio. Meritíssimo, minha cliente tem uma declaração que é crucial para este caso. Uma declaração que muda tudo. O jornalista na plateia, o mesmo que Kael vira na colina, levantou discretamente seu celular e começou a gravar. Com a permissão relutante do juiz, Elsa se virou não para ele, mas para Bartolomeu Montenegro. Seus olhos se fixaram nos dele. Você não se lembra de mim, não é, Barto? Ela disse, usando o apelido que ninguém ouvia há quase 30 anos. Uma pequena centelha de confusão passou pelo rosto de Montenegro, mas ele rapidamente a disfarçou com uma risada de escárnio. Não sei do que essa mulher está falando, ela está delirando. Mas Elsa não se abalou. Em suas mãos, ela segurava a fotografia desbotada e as cartas amareladas. Você não se lembra de uma jovem a quem prometeu amor eterno? De uma pequena cidade a muitos quilômetros daqui? Você não se lembra das promessas que fez sob um céu estrelado? Ela começou a contar a história. A história de uma garota ingênua e de um jovem ambicioso que a seduziu com sonhos de grandeza. Ela falou da gravidez, do abandono, da promessa de que ele voltaria. A sala do tribunal estava em silêncio absoluto. Todos os olhos estavam fixos em Elsa, depois em Bartolomeu, cujo rosto começava a perder a cor. Ele gaguejou, chamando-a de mentirosa, de oportunista. Isso é um absurdo, uma tentativa desesperada de me extorquir. Foi então que Elsa desferiu o golpe final. Você me escreveu que esperava que nosso filho tivesse a marca de sua família, uma pequena lua crescente na nuca. Naquele momento, tudo mudou. Todas as cabeças se viraram para Liam. Ele, que assistia a tudo em um estado de choque e confusão, levou a mão instintivamente à parte de trás do pescoço, onde a pequena cicatriz em formato de lua crescente estivera desde o dia em que nasceu. O gesto foi um relâmpago de confirmação. Um murmúrio chocado percorreu a sala. Cormac olhou para Liam, não com surpresa, mas com uma dor profunda e um amor inabalável. Ele sempre soubera que Liam não era seu sangue, mas o amara como se fosse, e o segredo de Elsa era um fardo que ele a ajudara a carregar. O rosto de Bartolomeu Montenegro se desfez. A arrogância,
A confiança, o poder, tudo se desintegrou em um instante, substituído por uma máscara pálida de horror e incredulidade. Ele olhou para Liam. Realmente olhou para ele pela primeira vez e viu os traços de sua própria juventude, a sombra de seu próprio rosto. O filho que ele abandonara, o herdeiro que ele nunca conheceu. Ele estava ali o tempo todo e ele, em sua ganância cega, estava tentando destruí-lo. O martelo do juiz caiu, mas ninguém ouviu. O único som era o clique do celular do jornalista, capturando cada segundo daquela revelação devastadora. O homem que tinha tudo acabara de perceber que estava prestes a perder a única coisa que nunca soube que possuía: um filho. A justiça, não a dos homens, mas a do destino, acabara de chegar. A revelação no tribunal foi a faísca que incendiou a pradaria. O vídeo gravado pelo jornalista não demorou nenhuma hora para se tornar viral. A imagem do rosto desfigurado de Bartolomeu Montenegro ao perceber a verdade, o gesto instintivo de Liam, a dignidade silenciosa de Elsa e Cormac, tudo foi transmitido para milhões de telas. A história da família da montanha contra o magnata cruel se tornou a notícia do dia depois da semana. Can you believe such cruelty? As pessoas perguntavam nas redes sociais. A indignação pública foi uma avalanche, uma força da natureza que nem todo o dinheiro de Montenegro poderia conter. A narrativa era poderosa demais. Um pai ganancioso tentando, sem saber, destruir o próprio filho para roubar sua terra. A Procuradoria-Geral do Estado, pressionada pela opinião pública e armada com o dossiê de corrupção que a advogada Sofia havia montado meticulosamente, agiu com uma rapidez impressionante. Uma força-tarefa foi criada para investigar não apenas o caso dos Cormac, mas todo o império de Bartolomeu Montenegro. Em menos de 48 horas, agentes federais bateram à porta da mansão de Montenegro. A cena de sua prisão foi transmitida ao vivo por todos os canais de notícias. O homem que humilhara tantos foi arrastado para fora de sua casa, com o rosto pálido e as mãos algemadas, o seu terno caro amassado pela vergonha. Seus bens foram congelados, suas contas bloqueadas. O império construído sobre a dor dos outros começou a ruir como um castelo de cartas. A justiça poética se desdobrou com uma beleza cruel. O juiz Vargas foi o primeiro a cair. As provas de suborno eram irrefutáveis e ele foi afastado, desonrado e posteriormente condenado à prisão. Dr. Bastos, o advogado sem escrúpulos, ao ver que o navio estava afundando, tentou fazer um acordo. Ele entregou todos os segredos de Montenegro, detalhando décadas de fraudes, extorsões e lavagem de dinheiro em troca de uma sentença reduzida. Os capangas que haviam aterrorizado a família foram presos e, sem o poder de seu chefe para protegê-los, confessaram tudo. Os cúmplices, um a um, se voltaram contra o mestre para salvar a própria pele. Karma nunca esquece. Cada ato de crueldade de Bartolomeu voltava para assombrá-lo. Para a família Cormac, a mudança foi vertiginosa. Eles foram transformados de vítimas a símbolos de resistência. A acusação contra Liam foi retirada imediatamente, com um pedido formal de desculpas do Estado. A escritura fraudulenta de Montenegro foi anulada e a posse da terra foi reafirmada para sempre em nome de Elsa e Cormac. Mas a justiça foi além. O Estado, reconhecendo a fraude sistêmica e os danos causados, concedeu à família uma indenização substancial, não apenas pelo que sofreram, mas como uma reparação por todas as outras vítimas de Montenegro que nunca tiveram a chance de lutar. O momento mais significativo, no entanto, não envolveu dinheiro ou fama. Ocorreu algumas semanas depois, quando um Bartolomeu Montenegro envelhecido e quebrado, solto sob fiança, enquanto aguardava seu julgamento inevitável, apareceu na propriedade da família. Ele parecia um fantasma, a arrogância substituída por um desespero patético. Ele implorou para falar com Liam. Queria pedir perdão, tentar construir uma ponte sobre o abismo de 30 anos de abandono. Liam saiu da casa, mas não sozinho. Cormac estava ao seu lado, com a mão firme em seu ombro. Liam olhou para o homem que o gerou, o estranho que tentara arruinar sua vida, e depois olhou para Cormac, o homem que o ensinara a pescar, que cuidara de suas febres
que o amara incondicionalmente. Você não é meu pai, disse Liam, com a voz calma, mas cortante. Meu pai é este homem ao meu lado. Ele se virou e entrou em casa com Cormac, deixando Bartolomeu sozinho com os destroços de sua vida. A vida o fez pagar por cada lágrima que Elsa derramou, por cada noite de insônia, por cada grama de humilhação. A sua queda não foi apenas financeira, foi total, absoluta e, acima de tudo, merecida. Passou-se um ano. A poeira havia baixado, mas a paisagem estava irreconhecivelmente transformada. A terra da família Cormac florescia como nunca antes. As cicatrizes no riacho haviam sarado e a água corria límpida novamente. A casa de madeira, antes um símbolo de resistência sitiada, agora era um farol de esperança e força. A paz havia retornado às montanhas, uma paz mais profunda e mais segura do que antes. A família não era mais apenas respeitada em 3 condados. Eram uma lenda, a prova viva de que a justiça, por mais que demore, sempre encontra seu caminho. Com os recursos da indenização, Elsa e Cormac não construíram uma mansão, nem compraram carros de luxo. Fiel à sua essência, eles investiram naquilo em que acreditavam, na terra e nas pessoas. Expandiram sua produção orgânica, criando empregos para a comunidade local. Mas o mais importante foi a criação da Fundação Terra Firme. Liderada pela advogada Sofia e com o apoio de Liam, a fundação passou a oferecer assistência jurídica gratuita para pequenos proprietários de terra que enfrentavam a ganância de grandes corporações. A antiga vítima, Elsa, agora se tornara a protetora de outros. Ela usou sua dor para construir um escudo para os vulneráveis, garantindo que ninguém mais tivesse que passar pelo inferno que sua família enfrentou. Liam encontrou seu propósito. A jornada tumultuada de descobrir sua origem e lutar por sua família o amadureceu. Ele abraçou Cormac, não apenas como seu pai de criação, mas como a única figura paterna que importava. A biologia era um acidente, o amor era uma escolha. Ele se tornou o rosto da fundação, viajando por todo o estado, usando sua história para inspirar e alertar outras pessoas. Ronan, Finn e Kael também encontraram seus lugares na nova realidade da família, cada um contribuindo para o legado de trabalho e união que seus pais haviam forjado. E Bartolomeu Montenegro? Sua queda foi tão espetacular quanto sua ascensão. Condenado a décadas de prisão por uma longa lista de crimes, ele perdeu tudo: sua fortuna, seu nome, sua liberdade. Tornou-se um homem esquecido, uma nota de rodapé na história de seus próprios crimes. Na prisão, ele era apenas mais um número, despojado de todo o poder que um dia usara com tanta crueldade. Seus dias terminariam atrás das grades, assombrado pelo fantasma do filho que ele conheceu tarde demais e da mulher cujo coração forte ele subestimou tragicamente. Sua ruína era permanente, um testemunho sombrio de sua própria podridão moral. Esta história nos lembra de uma verdade universal. O caráter de uma pessoa não é medido por sua riqueza ou poder, mas pela força de seu coração e pela retidão de suas ações. Aqueles que semeiam o mal, que constroem impérios sobre a dor alheia, inevitavelmente colherão a destruição. A ganância sempre carrega em si a semente de seu próprio castigo. Que a saga da família de Elsa e Cormac sirva de aviso. Nunca subestime a força de uma família unida pelo amor e, acima de tudo, nunca duvide da capacidade do destino de acertar as contas. Porque o karma, meus amigos, nunca esquece um endereço e sempre, sempre paga suas dívidas.